A paz do Senhor Jesus, mais uma vez com grande alegria, estou aqui nesta tarde para poder gravar essa videoaula a respeito da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Já gravamos a primeira videoaula a respeito da sobrevivência em tempos de crise, e agora nós estamos aqui para gravar a nossa segunda videoaula. Todo o meu conteúdo que vou falar nesta tarde já está ali no meu blog. Os irmãos podem acessar, aí no link, na descrição está aí o link. Os irmãos podem clicar aí e serão redirecionados à página ali no meu blog, que está já atualizado com a nova lição da revista de Escola Bíblica Dominical. E hoje na lição de número 2 nós vamos aprender sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. A provisão de Deus em tempos difíceis. Esta lição, creio que falará muito ao meu e ao seu coração. A introdução diz assim: estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e cuidado do Pai Celeste. Então, conforme eu escrevi no meu blog, e conforme o comentarista está dizendo aqui na revista, que nós estamos em um mundo de crise, sim. A crise ela é uma realidade, como nós aprendemos na lição passada. A crise ela existe, porém, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. Há um Pai Celestial que se importa conosco. Em Mateus capítulo 6, Jesus ali ensinando a respeito de nós mantermos a nossa confiança em Deus, crendo, acreditando que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós. Assim como Deus cuida dos pássaros, assim como Deus cuida ali das flores, do lírio, Deus também cuida de nós. E Jesus vem nos ensinando ali uma grande verdade. Os irmãos podem ver em Mateus capítulo 6, versículo 31, versículo 32, o versículo de número 33. Os irmãos, por exemplo, podem abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao versículos 11. E é muito lindo esse texto, quando diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-vos-á. E qual dentre vós, homem, tendo um filho, pedindo pão, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aí o versículo 11 de Mateus capítulo 7 é muito lindo, que diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que os lhe pedirem? Então que essa lição vai abordar nesse momento, que nós estamos em crise, mas Jesus está conosco e o nosso Pai Celestial está nos céus. Ele sabe aquilo que nós necessitamos e Ele tem o poder de prover aquilo que nós precisamos. O primeiro tópico que irmãos vai falar: a provisão divina em um mundo caótico. O primeiro subtópico vai dizer a provisão de Deus no deserto. Nosso comentarista, ele volta ao deserto quando o povo de Israel tirado pela mão forte de Deus, na liderança de Moisés, eles saem do deserto e vão à direção, ao rumo, perdão, os irmãos, à terra prometida. E durante aqueles 40 anos, o povo de Israel peregrinou naquele deserto. E naquele deserto, Deus não deixou faltar nada àquele povo. Deus supriu com água, Deus supriu com alimento, Deus supriu com carne, Deus supriu com as vestimentas, enfim, Deus supriu a nação de Israel em todas as coisas, em todos os âmbitos que eles necessitavam e precisavam. Nós temos que entendermos que o deserto é o lugar em que Deus nos prova. É o lugar onde Deus nos prova para ver se realmente quem somos. Se adoradores gratos ou se nós somos murmuradores.
No deserto, irmãos, é onde Deus nos prova, né? Como provou a nação de Israel. Os irmãos podem ler Deuteronômio, capítulo 8, os primeiros versículos que se seguem, e os irmãos vão ver, os irmãos vão observar que ali Deus, ele dizendo para o povo, que eles passaram 40 anos no deserto, mas era Deus provando, era Deus vendo aquilo que realmente estava no seu coração. Quando passamos por um momento de escassez, irmãos, não devemos murmurar. É Deus nos testando para ver quem realmente nós somos. Se nós fazemos o papel de Ló ou se nós fazemos o papel da mulher de Ló. Ló adorava e dizendo, o meu Redentor vive, vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para o pó da terra. A mulher de Ló, de outra contrapartida, dizia, por que mantens ainda a tua integridade? Ó Ló, ó Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, irmãos, em tempos de crise, nós temos que crer que Deus é ele que cuida de nós. Deus é aquele que provê as nossas necessidades. Em tempo de escassez, no deserto, onde não há nada, onde não havia nada, Deus não deixou faltar nada para o povo e vai ser assim na minha e na sua vida, no nome de Jesus. O subtópico 2 vai dizer a provisão de Deus para Elias. Em Querite, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali Israel estava atravessando uma grande crise nos dias do profeta Elias. Eu coloquei aí no meu blog, irmãos, a respeito de que Israel estava enfrentando 3 tipos de crises, no mínimo, né? Primeiro, a crise política, 1 Reis 16 e 21, a Bíblia diz que Onri e Tibni estavam em conflito. Uma nação, um povo seguia Onri e a outra parte do povo seguia Tibni para fazer os reis. Mas nós vemos que, mais adiante, Onri ele se tornou rei, mas a nação já estava dividida. Uma crise política estava instaurada em Israel. A segunda crise era a crise espiritual, porque a Bíblia diz que Acabe, sendo filho de Onri, né, ele deveria servir a Deus, ele era rei da nação de Israel, a nação que tinha, vamos dizer assim, como responsabilidade adorar e servir a Deus. Mas a Bíblia diz que Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que essa mulher era profetisa ou sacerdotisa de Baal. Vemos que esta mulher, irmãos, ela inflamava o coração de Acabe para poder, então, adorar as falsas imagens, as idolatrias, Baal e Astarte, ou Astarote. Nós vemos, meus irmãos, Azerá, né? Era quase o mesmo nome, o significado, os sinônimos. E a gente vê, meus irmãos, que Deus se irou com aquela situação. Aí uma crise espiritual estava instaurada ali em Israel. As pessoas deixaram o único e verdadeiro Deus para adorar as imagens de escultura, para adorar os deuses feitos de pedra, de pau, os deuses que não têm boca, que têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm mãos, mas não podem apalpar, têm, vamos dizer assim, nariz, mas não cheiram, têm cabeça, mas não têm mente, não raciocina. Israel fez isso, trocou Deus verdadeiro pelas imagens de escultura. Irmãos, e se tem uma coisa que Deus abomina, se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é a idolatria. É as pessoas, é como ele disse ali através do profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 maldades, deixaram a mim o manancial de águas vivas e foram atrás das cisternas rotres que não podem reter água. Irmãos, fiquemos com o manancial de águas vivas, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E havia também uma crise moral, porque, irmãos, segundo os historiadores, né, Baal era o deus da fertilidade. Né? Baal era o deus que promovia, né, que, vamos dizer assim, trazia a fertilidade ao campo, ao solo, que dominava o sol, a chuva. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que também havia Astarte, Astarote, é o mesmo sinônimo, e ali haviam cultos, né, de promiscuidade, imoralidade sexual, a qual eles cometiam visivelmente, debaixo do sol, à vista de todas as pessoas, e aquilo ali, meus irmãos, entristecia o coração de Deus, uma imoralidade sexual sem
precedentes. Aí, embasado em tudo isso, irmão, surge o profeta Elias como uma voz de Deus, como uma boca de Deus, e diz, segundo a minha palavra, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, não haverá chuva e nem orvalho, até que senão eu diga pela minha palavra. Irmãos, Elias não falou isso da sua cabeça, né? Elias estava respaldado biblicamente. Os irmãos podem ver aí, como coloquei no meu blog, Deuteronômio capítulo 28, versículos 15, versículos 23, versículos 24, Deus dizendo, Deus falando que se o povo desobedecesse, se o povo rejeitasse a sua voz, Deus ele enviaria com juízo, com castigo, fecharia os céus. Então, quando Elias proclamou esta palavra, Deus ele honrou a palavra de Elias e a sua palavra e fechou os céus, e houve ali grande fome naquele momento. Imagina só, irmãos, 3 anos e meio sem chover sobre aquela terra. Mas, porém, Deus disse para Elias, vai e esconde-te ao ribeiro de Querite. E nós vemos ali que Elias se escondeu naquele ribeiro e ficou ali bebendo da água daquele poço, ficou ali comendo aquele pão e a carne que os corvos traziam. Veja só, meus irmãos, o cuidado de Deus para com aquele que é fiel a ele. Enquanto havia fome na terra de Israel, Elias estava comendo pão, Elias estava bebendo água, Elias estava se alimentando dos garçons de Deus, os corvos. Vemos também que havia outros profetas, que a Bíblia diz que Obadias, ele cuidava com pão e água, mas estavam sendo alimentados. Pão e água, mas estavam no esconderijo de Deus. Pão e água, mas não estavam morrendo de fome. Irmãos, o crente talvez não tenha muita prosperidade, mas também não tem fome, não passa por necessidade extrema. Deus, ele mantém a nossa porção de cada dia, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos agora no ponto 3 que, secando-se o ribeiro de Querite, Deus ele ordena para que Elias vá à viúva de Sarepta. A Bíblia vai nos descrever, irmãos, que Elias ele ouve a voz de Deus e vai para a casa da viúva de Sarepta, e Deus ali, conforme Deus havia dito, e ordenei para que te sustente. Ou seja, Deus naquele momento deu uma orientação para Elias, para que Elias vivesse, para que Elias passasse aquele momento de crise. E a visita de Elias na casa da viúva de Sarepta, eu aprendo algumas lições. Eu coloquei aí no meu blog, eu vou falar algumas delas aqui, mais ou menos por cima, mas você pode conferir no meu blog. A primeira delas, irmãos, é obedecer a Deus. A Bíblia diz que veio a voz de Deus, Elias, levanta-te e vai a Sarepta, porque ali ordenei uma viúva para que te sustente. E assim aconteceu. Diz a Bíblia Sagrada que Elias levantou-se e foi. E ali naquele momento, Deus abençoou a vida de Elias. Deus proveu a sua necessidade, porque ele obedeceu à voz de Deus. Nós devemos, irmãos, estar em sintonia, em obediência com a palavra de Deus e com a palavra de Deus revelada ao nosso coração. Seja obediente a Deus neste tempo de crise e Deus certamente te abençoará. A segunda lição, irmãos, que eu coloquei aí, é que nós devemos pedir ajuda quando nós estamos necessitados. Quando Elias chegou e encontrou-se com aquela viúva apanhando lenha, a Bíblia diz que ele pediu água, e quando ela voltou, ele bebeu água, ele pediu pão, porque Elias estava com fome, Elias necessitava de alimento para continuar tendo uma saúde e vida, vamos dizer assim. E naquele momento, ou seja, Elias, ele expressou a sua necessidade. E eu coloquei aí, irmãos, que nas histórias bíblicas, sempre quando alguém passava por necessidade, ele ia até uma pessoa que poderia ajudar. Irmãos, não é contarmos derrota, mas é nós termos a humildade, deixar o nosso orgulho de lado e reconhecermos que precisamos uns dos outros. Em tempos de crise podemos vencermos se nós ajudarmos uns aos outros, se nós formos generosos uns com os outros. Então nós vemos que nós devemos recorrer, nós devemos ir, nós devemos buscar pessoas que possam nos ajudar em tempos de crise. Assim como aquela viúva de 1 Reis capítulo 4, ali de 2 Reis capítulo 4, quando ela foi pedir ajuda a Eliseu. Eliseu disse, vai aos teus vizinhos e pede muito vaso, e não poucos.
E nós vemos que aquela mulher foi, obedeceu, pediu aos vizinhos e grande foi a multiplicação de azeite, ao ponto de aquela mulher pagar sua dívida e viver do resto. Veja só que bênção, veja só que maravilha aquela mulher alcançou por pedir ajuda ao profeta de Deus e pedir ajuda aos seus vizinhos. A terceira lição que eu aprendo, irmãos, é que nós podemos ser generosos uns para com os outros. A Bíblia diz que Elias, ele pediu aquele pão àquela mulher, a mulher deu-lhe pão. E a Bíblia diz que Elias também profetizou sobre aquela mulher, que o azeite não acabaria, que a farinha da panela também não se esgotaria. E a Bíblia diz que durante o tempo que houve seca, que não veio água, eles tiveram a farinha e eles tiveram azeite, não faltou ali para eles. Então veja só que um abençoou o outro. Aquela mulher, quando Elias encontrou com ela, ela disse que faria uma refeição, iria comer ela e seu filho e então encerrar, ia esperar a morte, porque ela estava sem expectativa de vida. Então nós vemos que um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um sendo generoso com o outro, assim nós podemos vencer as crises. A quarta coisa, irmãos, é que nós devemos crer na palavra do Deus da provisão. Elias deu uma palavra profética para aquela mulher. Vai e faz um bolo para mim, e depois faz para ti e para os teus filhos, porque assim diz o Senhor. Aí Elias vai e declara a palavra profética, não vai faltar, não vai acabar, não vai ser esgotado os recursos. E aquela mulher creu, aquela mulher acreditou, e Deus operou o milagre. Quer vencer este tempo de crise? Quer ser abençoado por Deus? Creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, creia que o Deus da provisão pode realizar e pode solucionar e pode sustentar a sua vida neste período de crise que você está atravessando. A quinta coisa que eu aprendo, irmãos, é que nós devemos priorizar o reino de Deus. Quando aquela mulher disse, olha, não tem como, não posso, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos morrer. Elias diz, ei, faze primeiro para mim e depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que aquela mulher, ela priorizou o reino de Deus. Elias ali era uma representação do reino de Deus. E ali Elias, aquela mulher priorizou primeiro Elias como se fosse o reino de Deus, fez o pão primeiro para Elias, depois fez para ela. Aí a Bíblia diz, irmãos, que depois ela fez para ela e fez para ele. Fez para ela e fez para ele. E assim ficou todo o tempo enquanto não choveu em Israel. Houve a provisão. Aí nós aprendemos, nós nos somos remetidos ao texto de Malaquias capítulo 3, o versículo 10, né? Que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos enviar uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então nós vemos, irmãos, que a priorização no reino de Deus, estamos em crise, estamos necessitados, mas não é por causa disso que nós vamos deixar a obra de Deus de lado. Não é por causa disso que nós vamos pagar todas as contas e vamos esquecer de tirar o nosso dízimo. E vamos esquecermos de ofertar na casa de Deus. Ah, irmão, está a crise. Ah, irmão, o tempo está difícil, então por isso eu não estou dizendo. Não, meu irmão, priorize o reino de Deus. Seja fiel com o Senhor. Obedeça a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida e você seja alvo da providência de Deus sobre a sua casa. Agora nós vamos passar, irmãos, ao segundo tópico desta lição, que vai falar sobre o mundo caótico. Nós estamos estudando sobre a provisão, né, de Deus em tempos de crise. Então nós já pegamos essa primeira parte, aí a provisão de Deus em tempos de crise, e agora nós vamos falar um pouco a respeito do mundo em crise, do mundo caótico que nós estamos atravessando nesses últimos dias. O primeiro ponto, nosso comentarista vai falar que o mundo jaz no maligno. Então, infelizmente, irmãos, essa é uma realidade. Na queda do homem em Gênesis, Satanás começou a manipular o coração do homem, que se afasta de Deus. Nosso coração não há espaço para dois senhores. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Se em nosso coração, né, não estiver fazendo o Senhor assentado no nosso coração para que nós sejamos pessoas melhores, infelizmente estará o diabo governando as nossas mentes e atitudes e longe de nós tal coisa. Devemos vigiar, irmãos. Devemos,
prestarmos atenção, para não nos afastarmos de Deus e emprestarmos o nosso coração ao maligno, para nós ouvirmos a sua voz e ser condenado junto com esse mundo. A Bíblia diz que Caim, ele deu ouvidos à voz do inimigo, não deu ouvidos à voz de Deus, né? A Bíblia diz que ele foi tomado por uma inveja, por uma ira tão grande, que ele trouxe uma tragédia grande ali para aquela família. Nós vemos ali Satanás usando Caim para roubar e matar, destruir o projeto de Deus, o projeto que Deus havia construído, que se chama família. Então, no mundo caótico que nós estamos enfrentando, este mundo já está no maligno. O segundo ponto que o comentarista vai falar é sobre o mundo globalizado. O que é a globalização, meus irmãos? Eu escrevi no meu blog, é a quebra das fronteiras políticas e econômicas, facilitando as relações internacionais, onde os países podem se comunicar em diversas áreas, trazendo pontos positivos e negativos. Então, se os irmãos entrarem no meu blog, os irmãos vão ver aí um artigo que eu retirei aí do site, deixei o link aí, os irmãos podem copiar e colar, os irmãos vão ser redirecionados a uma página que não é evangélica, não é cristã, né? É uma página secular, e vai falar a respeito da influência da globalização, né? A globalização, ela tirou as fronteiras, quebrou as barreiras, política e economicamente. E nessa página ele fala que não trouxe somente benefício, mas infelizmente trouxe alguns malefícios. Ele vai dizer aqui, por exemplo, que tornou-se fácil atividades legais como a prostituição, a pedofilia, o tráfico de drogas, armas, animais, aumento das organizações criminosas, lavagem de dinheiro e por aí vai. Os irmãos podem entrar no meu blog e acessar esse link desse artigo aí, e os irmãos vão ficar mais por dentro deste assunto. Então, o mundo está caótico porque a globalização também facilitou a isso. O terceiro ponto, irmãos, vai falar sobre tempos de mudança, né? Que o homem, que a sociedade, com o passar do tempo, houve mudanças, né? Que com o passar do tempo houve novos desafios. Foi isso que Deus me direcionou, falou no meu coração, e eu comentei aí no meu blog. Então, à medida, irmãos, que os desafios vêm chegando, eles são vencidos pela inteligência e a habilidade que Deus ele plantou no ser humano. Deus deu essa capacidade ao homem, né? De criar, de trazer novas inovações, a fim de estabelecer, de vencer, de romper os novos desafios que vencem. Aí, porém, irmãos, neste século mal, cujo é guiado, é regido pelo Deus deste século, Deus com D minúsculo, que é o diabo, muito infelizmente, irmãos, as pessoas usam aí a ciência, as pessoas usam a tecnologia, os avanços da área da saúde para afrontar o Criador que é santo. Aí eu coloquei, por que afrontar o Criador? Porque os cientistas, eles querem tirar a glória de Deus. Os cientistas, eles querem negar a existência do poder de Deus que criou todas as coisas perfeitamente. E aí nós vemos algumas tentativas, Eles tentam aí o evolucionismo, a ideologia de gênero, a clonagem humana, o aborto, que é uma afronta à vida. Então nós vemos que isso, irmãos, é o quê? São os homens afastados de Deus, o coração mau, os tempos de mudança, A tecnologia, os avanços é uma bênção. Nós vemos aí a internet que nós estamos usando para divulgar a escola bíblica dominical, para divulgar o nome de Jesus, porque através não somente os irmãos assistem, mas os irmãos podem indicar esta lição a amigos, a parentes e ser também evangelizados através da escola dominical. Na sua igreja também você pode convidá-los a irem à escola dominical e ali receberem a instrução, o ensinamento da palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, que isso é uma ferramenta abençoada. Porém, irmãos, infelizmente há muitos homens que usam disso para fazer uma desgraça. Usam disso para atrapalharem,
para fazerem o mal. Então nós vemos aí, irmãos, tudo isso sendo usado para quê? Para tirar Deus da história. Tudo isso sendo usado para jogar, né, a história, os feitos de Deus no lixo. Então isso que, irmãos, são deuses. Deuses com D minúsculo. Deuses que querem substituir o lugar de Deus, mas não passam de palha, que breve serão consumidos pelo fogo, se não se arrependerem de seus pecados. E afrontaram o santo. Por que eu coloquei o santo? Porque negam a existência de Deus, sabendo que o Senhor vive. Eles não se importam com o que o Senhor e nem a sua vontade revelada na palavra de Deus. E tem prazer, eles fazem com satisfação aquilo que Deus mais abomina. É aí que está, irmãos, esse mundo caótico que nós estamos vivendo. Aquilo que Deus mais abomina, aquilo que Deus mais detesta, é aquilo que as pessoas praticam com maior prazer. O exemplo disso é o carnaval. O exemplo disso, irmãos, é a promiscuidade que existe nesses dias, né? E nós vemos aí que acontece todo tipo e toda forma de imoralidade, depravação sexual, o homossexualismo, o lesbianismo, o sexo sem compromisso, isso é o sexo fora do casamento. Então eles afrontam a santidade de Deus. E quando nós vamos para Romanos, capítulo de número 1, o versículo 18 ao 32, o apóstolo Paulo parece que está vivendo os dias atuais. Parece que o apóstolo Paulo escreveu o texto de Romanos 1, 18 e 32 ontem ou hoje pela manhã. Olha para os irmãos verem, né, o texto de Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 18 ao 32. Leia na sua casa. Né? Mande esses versículos para seus familiares, né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que nós somos homofóbicos. Os crentes são isso, os crentes são retrógrados, os crentes são antissociais. Não, nós não temos ideologia própria. A nossa ideologia está embasada na palavra de Deus. É o próprio Deus falando, é o próprio Deus revelando a sua vontade, e isso é abominação aos olhos de Deus. Irmãos, devemos deixar claro que Deus, ele não odeia o pecador, mas ele, pelo contrário, ele ama o pecador, mas porém as suas práticas ele abomina. Eu amo a minha filha, eu amo as minhas filhas, porém, se elas pecarem, se elas caírem, se elas desobedecerem a minha voz, não é porque eu amo elas que eu vou deixar de corrigir. Não é porque eu amo elas que eu vou deixar de dar a disciplina. Não é porque eu amo elas que eu vou deixar do jeito que está. Não, eu não vou concordar com o erro delas. Eu vou chamar elas, eu vou disciplinar elas. Então eu amo, mas eu não concordo com as suas práticas, né? Às vezes até a própria mulher que tem aí um filho no tráfico de drogas, quando ela fica sabendo que o filho é um traficante, muitas das vezes até mesmo ela própria entrega o seu filho à polícia, né? Por mais que ela ama, por mais que ela tenha aquele apreço pelo seu filho, mas ela não pode concordar com aquilo. Então ela entrega o seu filho, ainda que ela ame, mas ela não passa a mão na cabeça. É claro que muitos, né, acontecem que sim, outros acontecem que não, mas a maioria das pessoas querem o bem dos filhos e não querem o mal. Então a disciplina, irmãos, ela é dada por Deus. Então Deus, ele faz tantas coisas para atrair o povo a si, mas se as pessoas, elas ensoberbecem os seus corações e não querem dar ouvidos à voz de Deus, então Deus as castigará, Deus as disciplinará no final dos tempos, e nós vamos ver que ainda neste tempo presente, Deus já está julgando esse povo, Deus já está julgando esse tipo de pessoa que não se importa com Deus, que não quer saber de Deus e quer viver nos seus deleites. É só você ler aí na sua casa Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 32. O terceiro subtópico, irmãos, o terceiro tópico, melhor dizendo, vai falar sobre as características do mundo atual. O primeiro vai falar uma sociedade centrada no homem. Então, nos dias em que vivemos, o mundo gira em volta do ego humano. Tudo que se faz pensando no bem-estar do homem. Na sua maioria, fere os princípios morais e espirituais do Santo de Israel. Então, devemos nos destronarmos cada dia, irmãos, e entronizarmos Cristo em nossos corações, em nossas famílias, em todos os âmbitos em que nós vivemos. Nós fomos chamados não para agradar a nós mesmos, não fomos chamados para agradar aos homens, mas fomos chamados para agradar
o Deus que nos chamou, que nos lavou e que nos santificou. Então essa sociedade, irmãos, ela está, vamos dizer assim, vivendo em prol do homem, mas nós, servos de Deus, estamos aqui para viver em nome do Criador e para o Criador. O ponto 2 vai dizer uma sociedade relativista. O que é o relativismo, irmão? É uma corrente que nega toda a verdade absoluta e perene. A palavra perene significa perpétuo, eterno. Então, uma corrente que nega toda a verdade absoluta e duradoura e eterna, estabelecida como toda a ética. Então, o que é uma ética? É conjuntos de regras e preceitos de ordens valorativa moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, irmãos, o relativismo, ele leva tudo relativo. Não existe verdade absoluta. Aí eu coloquei um exemplo aí. Então, nós cristãos dizemos a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade. Aí o relativismo diz, não, a Bíblia, ela é a verdade para vocês. Aí nós dizemos, fazer tal coisa, fazer isso ou aquilo é pecado. Aí vem o relativismo e diz, fazer isso ou aquilo é pecado para vocês. Isso é uma verdade para vocês, é nisso que vocês acreditam, porém para nós não. Essa verdade não cabe a nós. Então isso é o que é o relativismo. Não existem verdades absolutas. Então isso, meus irmãos, é nada mais e nada menos do que uma forma de cauterizar a sua mente. Então a palavra cauterizar, ela vem do seu original, que significa queimar a ferro em brasa. Dizendo que coisas queimadas ficam mortas e perdem a sensibilidade. Então, uma mente cauterizada, ela fica insensível às verdades. Uma mente cauterizada, ela fica insensível às verdades da palavra de Deus, à santidade, ou seja, daquilo que seja certo ou errado, daquilo que seja moralmente bom ou moralmente mal. Então, a própria pessoa decide se ela vai fazer, se aquilo é bom ou se aquilo é mal. A própria pessoa decide, é muito semelhante à ideologia de gênero que estão querendo implantar, né? Que a própria criança, ao crescer, ela não nasce nem em sexo masculino nem feminino. Ela tem que viver no convívio social e ela vai, então, pensar, ela vai se distinguir, ela mesmo vai ver quem que realmente ela é. Se ela é um menino ou se ela é uma menina, irmãos. Misericórdia. Mas o sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Então nós vemos aí que não existe, segundo uma sociedade relativista, verdades absolutas. E isso, o que acontece, meus irmãos? Então, aí dá-se então a apostasia de muitos crentes que frequentam algumas denominações onde a Bíblia foi colocada de lado, onde a Bíblia perdeu o espaço e a credibilidade. E aonde sai a Bíblia, irmãos, entra as heresias. Aonde sai as doutrinas da verdade da palavra de Deus, entra as filosofias meramente humanas e diabólicas, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. O ponto 3, irmãos, vai falar sobre uma sociedade secularizada. Hoje a sociedade vive e dirige a sua vida conforme o seu próprio conceito. Uma sociedade secularizada, ela não se importa com aquilo que Deus pensa. Ela rejeita os valores espirituais e elas conduzem as suas vidas conforme elas desejam, conforme elas próprias acham. Então nós vemos, irmãos, que uma sociedade secularizada, ela não se importa com Deus, não se importa com a palavra de Deus, casamento, vida sexual, vida amorosa, não, eu acho que deve ser assim, assim, assim. Vida financeira, eu penso, eu reflito, eu acho que deve ser assim, 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 e não se importa com aquilo que Deus diz, não se importa com aquilo que Deus pensa. Então isso é o que? Uma sociedade secularizada, onde o espiritual não está presente, onde o espiritual está colocado de lado e quem está na direção é o homem no ego da sua vontade. Então, irmãos, aí então eu coloquei o seguinte, que aí está o problema de muitos líderes ao fundarem as suas igrejas. Muitos líderes ao fundarem as suas igrejas esquecem que a igreja de Jesus já foi fundada há muito tempo. A igreja de Jesus já foi fundada há muito tempo e Jesus, ele é o dono da igreja. E aí Jesus, ele já estabeleceu os princípios éticos, os princípios morais e os princípios espirituais da sua igreja. E o que acontece muitos líderes têm rejeitado isso. Muitos líderes têm rejeitado o Senhor da igreja. E estão substituindo o quê? Estão substituindo as doutrinas bíblicas pelas filosofias humanas.
Estão substituindo a pregação da palavra, a oração, a verdadeira adoração, por teatros, shows pirotécnicos e danças, para com isso atrair as massas para as suas igrejas e não os pecadores para Cristo. Então nós vamos ver, irmãos, que nós estamos enfrentando dias difíceis. Hoje, infelizmente, irmãos, a secularização está no nosso mundo. E cabe a nós, pregadores desta última hora, anunciarmos a palavra de Deus. Anunciar que ao pecador se arrependa. Anunciar que o crente, o fiel, o cristão, se santifique ainda mais, se purifique ainda mais, porque breve o Senhor Jesus Cristo voltará e Ele recompensará e galardoar e dará a sua recompensa aos fiéis, levará para o céu, onde haverá gozo, paz, alegria para todos sempre. Mas a contrapartida, haverá juízo, haverá desgraça, haverá tormento eterno para aqueles que se esquecem e para aqueles que se afastam de Deus. Você que está ouvindo esta palavra, volta o teu coração para Deus. Não viva numa vida como se você fosse o centro de tudo. Muitas pessoas hoje se entram muito com o seu dinheiro, com a sua empresa, com os seus negócios e não tem tempo para ir à casa de Deus. Não tem tempo para estar na casa de Deus. Não tem tempo para levar os seus filhos à casa de Deus. Aí crescem filhos estudados, crescem filhos formados, doutores, mas filhos pobres espiritualmente, filhos pobres moralmente. E aí cedo perdem os seus filhos nas algazarras da vida, nos acidentes de carro, indo para as baladas, voltando tonto das festas. E nós vemos aí, irmãos, a degradação, grande na nossa nação. Quantos jovens falecendo e morrendo. Se esses jovens estivessem na casa de Deus, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, muitos jovens estariam vivos até hoje, estariam cumprindo aquela palavra que diz: honra teu pai e tua mãe, e você prolongará os teus dias sobre a face da terra. Não viva numa sociedade relativista. Não tome você mesmo as suas decisões. Eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. Não, volte-se para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e ela vai te mostrar o caminho conforme você ter uma vida abençoada e feliz. E o ponto 3, a sociedade secularizada. Não viva nessa sociedade secularizada, meu irmão. Não vive neste mundo material. Traga Deus, traga Jesus, traga o Espírito Santo para morar em ti, para reinar na sua casa e para estar com os seus filhos. E aonde você estiver, você é uma bênção de Deus. Você ser um propagador de boas novas. Alguém que Deus possa contar nesta terra para adorar, para servir e para pregar o seu evangelho a toda criatura. Neste tempo de mundo, neste tempo de crise que nós estamos enfrentando, Deus tem provisão para mim, Deus tem provisão para você. Deus vai cuidar e vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Então fica na paz, na bênção do Senhor Jesus. Até a próxima lição.